Olá, profissionais da contabilidade, sejam todos muito bem-vindos à TV CRC. Eu sou Denisa Borsato, coordenadora da Comissão da Mulher do CRC Paraná. E hoje vamos explorar um setor repleto de oportunidades para a nossa profissão. O tema de hoje é Do Campo ao Mercado: as oportunidades de crescimento na contabilidade rural. A contabilidade rural vive um cenário de grandes desafios, marcado por mudanças econômicas, tributárias e regulatórias. Com o agronegócio cada vez mais globalizado, contadores e empresas precisam de estratégias especializadas para garantir conformidade, eficiência, competitividade e transformação. E para nos conduzir por esse tema tão relevante, convido Luciano Lourenço Marquevics. Luciano é graduado em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Contabilidade e Finanças, professor e atualmente ocupa importantes cargos como secretário executivo da ACEPAR e diretor executivo do Sindicerial Paraná. Luciano, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem, Denisa? Como está? Olá a todos os nossos colegas contadores aqui hoje. E a partir de agora, a palavra é sua. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Denisa, pela apresentação, por essa breve introdução ao nosso tema de contabilidade rural, contabilidade no agronegócio, né? Antes de mais nada, quero agradecer essa oportunidade, do CRC em me convidar para estar aqui compartilhando um pouco de algo que eu gosto muito, que é a contabilidade e o agronegócio. A minha trajetória no agro, falando rapidamente, iniciou em 93, quando me formei em técnico agrícola. Lá, eu tive a oportunidade de conhecer a vivência do campo, acordar cedo, cuidar da plantação, a importância de um bom trato cultural, e depois, logo que me formei, entrei na vida profissional, atuando diretamente no agronegócio. Atendimento a produtores, atendimento especializado na área de técnico, mas me voltei um pouco mais para a área administrativa e financeira das empresas. Em 2004, tive a oportunidade de me formar em contabilidade. Me formei na UniOeste Marechal Cândido Rondon, onde é a minha casa, onde fiz minha pós-graduação e tive um período como professor, que foi muito grato estar em sala de aula, transmitindo um pouco da minha experiência, da minha vivência, do meu dia a dia. E de lá para cá, então já são 30 anos no agronegócio, eu tenho atuado em 2 cargos importantes. Eu sou secretário executivo da ACEPAR, Associação das Empresas Cerealistas do Paraná, e acumulo o cargo de diretor de negócios e projetos na SEBRA. E o que isso tem a ver com a contabilidade? Tudo o que passa do agronegócio, nós estamos na linha de frente. Nós somos o elo de ligação entre as empresas, entre o governo e entre os setores e entre o mercado. Então, do campo ao mercado é uma trajetória que a gente pode explorar. Eu acho muito importante e também necessário falarmos do agronegócio, falarmos da contabilidade, de finanças e de gestão, e esse é um tema muito em dia com o que a gente vive no nosso grande momento do agronegócio. Eh, Se me permite, eu vou convidá-los a fazerem uma pequena viagem comigo, para que nós possamos falar dos desafios, para que nós possamos falar desse crescimento do agronegócio e também das oportunidades. Nós precisamos voltar um pouquinho na história para que possamos entender esse momento, para que possamos dar um início, dar uma base sobre o agronegócio que eu acho importante. Então nós iniciamos falando aqui sobre a evolução da agricultura no mundo. Sabemos, e os livros de histórias e os registros nos contam que na era pré-agrícola, entre 2,5 milhões de anos atrás, até 10.000 antes de Cristo, nós éramos nômades, éramos caçadores e corríamos atrás da comida, né. Então éramos, sobreviventes, éramos pela civilização, sobreviventes, o que mostra os relatos. Corríamos cada vez mais atrás da comida, atrás da caça, fugíamos de predadores e também, tentávamos formar uma civilização. E um dia, em algum momento da história, alguém observou a plantação, alguém observou essa mudança toda, e eu digo que, de certa forma, o fogo
o domínio do fogo trouxe uma grande transformação para a humanidade. E a partir dali se estabeleceu-se onde a população, onde a civilização pudesse se concentrar. Eles entenderam que se eles plantassem, colhessem, aquela nova planta surgiria, voltaria, plantando, colhendo, e aí começou-se o grande ciclo. Então, a partir de 2000 anos antes de Cristo, as pessoas, a humanidade começou a domesticar tanto os animais, tanto o cultivo e começou a aprimorar. A expansão mesmo veio, e aí a gente diz de expansão tanto da sociedade quanto das grandes civilizações, o aperfeiçoamento da agricultura. Então desenvolveu-se Egito, Mesopotâmia, Roma, China, e aí nós conhecemos um pouco dos modelos feudais. Entendemos que ali os primeiros registros de contabilidade para que nós possamos controlar os estoques, possamos entender sobre patrimônio, sobre estoque, sobre comércio e sobre tributos, né? Pois tinha a fatia do rei e a fatia da igreja nesse grande contexto. Então, a partir de 3.000 anos, 3.500 anos antes de Cristo até hoje, nós conseguimos aperfeiçoar sistema de irrigação, sistema de plantio, mecanização, e tudo surgiu, obviamente, muito rudimentar. E aí, nós damos um passo, um pequeno passo na história e chegamos no descobrimento do Brasil. Na Europa, Michelangelo estava debruçado na Capela Sistina, enquanto os navegadores estavam alcançando os novos horizontes. Chegaram à China, chegaram à Índia, chegaram às Américas, né? E em 1500 desembarcaram no Brasil, onde os indígenas já cultivavam, já plantavam, eles já tinham essa vivência de que eles podiam plantar, eles tinham como colher e eles tinham uma cultura, a cultura da caça, a cultura do manejo, da criação. Então, os índios já estavam aqui, o nosso povo nativo já sabia o que fazer. E aí começaram grandes ciclos aqui no Brasil que nós podemos entender de alguma forma. Extrativismo do pau-brasil. Logo no início, sem planejamento nenhum, sem gestão, obviamente, nós dizimamos completamente a nossa floresta, os nossos matos de pau-brasil. Fomos para o ciclo da cana-de-açúcar, onde houve um crescimento da base de economia colonial aqui no Brasil. Tivemos o ciclo do algodão, o ciclo do café, que foi um pouco mais estruturado, onde nós conseguimos ganhar dinheiro, conseguimos ter um equilíbrio melhor na produção e também na exportação. Ciclo do cacau, desenvolvimento sul da Bahia, ciclo da borracha, olhamos, né, os olhos foram voltados todo para a Amazônia, uma nova fronteira, e aí houve um grande crescimento do Brasil. E entendemos também que é um movimento mais recente, que é o ciclo da soja. O ano passado, o Brasil comemorou 100 anos das plantações, das primeiras plantas de soja, né? Então, as sementes foram trazidas dos Estados Unidos, vieram para o Brasil, e em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, houve a primeira plantação de soja. Então, foi comemorado ano passado 100 anos da implantação da cultura da soja no Brasil. E isso tudo mudou, porque de lá para cá, muita expansão houve dentro do agronegócio brasileiro. Então, nós passamos de alguns modelos muito simples para que nós pudéssemos avançar. Da subsistência para a produção comercial, das dependências de insumos, da infraestrutura e logística. Ou seja, nós mudamos um pouco o foco no sistema de agronegócio, no sistema de agricultura. Antes, as propriedades eram simplesmente propriedades familiares, onde as pessoas plantavam e colhiam para o seu sustento. Faziam a troca com os vizinhos, intermediavam, e o excedente, quando havia, era vendido nas cidades para as outras pessoas. Dependência de insumos, cada vez mais as propriedades tinham a condição de
comprar insumos externos. Então, uma troca de semente, um fertilizante, um controle de pragas melhores, ou até mesmo um maquinário para poder implementar na sua forma de agricultura. Infraestrutura e logística sempre foi muito importante, aonde trazer e levar, armazenar faz parte da nossa cultura e também da necessidade de guardar e de uma reserva de alimento na sua propriedade, né? Abertura para exportação um pouco mais recente, quando os mercados nacionais se abriram tanto para importação e para exportação, nós conseguimos vislumbrar um novo horizonte. E também a influência das políticas públicas. O governo, de certo modo, começou a interferir, mediar e regular as culturas, o agronegócio e todos os sistemas, né, em todos os estilos de comércio do que nós conhecemos hoje. Então, nós podemos fazer um parâmetro muito interessante. E aqui vai um detalhe muito importante. Nós temos aqui o modelo antes, o modelo tradicional e o modelo de agora. Agora, como nós conhecemos, mas não exatamente nesse instante, um pouquinho mais atrás. Propriedades autossuficientes, onde que eles plantavam e colhiam. E agora para produção de larga escala. Produção para subsistência e agora a dependência de insumos externos. As propriedades elas são muito dependentes, elas não conseguem produzir o seu próprio insumo, sua própria semente. Então a tecnologia avançou a tal ponto que isso já não faz mais muito sentido. E nós estamos falando, obviamente, de uma agricultura, de um agronegócio de escala um pouco maior, não daquelas propriedades isoladas onde o agricultor permanece no mesmo modo de vida, né? O consumo local, antigamente, tudo se concentrava ao redor das propriedades, das grandes cidades, das pequenas cidades, das vilas, e agora os mercados são muito além das fronteiras dos estados e até mesmo do país. A saída do campo, onde que tem menos trabalhadores rurais trabalhando, com o avanço da tecnologia, de novos implementos e também de novas formas de produção, menos pessoas estão no campo, né? Vemos muito o que antes nós conhecíamos como boia fria, cortadores de cana, que faziam a colheita do algodão. Então, hoje é tudo mecanizado, né? As grandes queimadas de cana-de-açúcar que nós ouvimos muito na televisão, nas reportagens, em São Paulo hoje já não existe. Hoje o maquinário já é dominante, é mais eficiente, ele cobra menos o preço para produzir, ele é muito mais produtivo, né? Crescimento das cidades, as pessoas saíram da, das propriedades rurais e foram para as cidades em busca de emprego, em busca de renda, em busca de melhor condições de vida, melhor qualidade de vida. E isso trouxe um agravo muito grande, a superpopulação e favelização. Então, as pessoas não estavam preparadas para estarem na cidade. Elas não sabiam fazer aquilo que a cidade, que as indústrias, que o comércio se propunha, que eram as oportunidades. Então, muita gente teve que ir para os arredores da cidade. Isso teve um crescimento demográfico muito grande e também muito complexo dentro da nossa política de crescimento nacional. Demanda por os empregos urbanos, né, e expansão da indústria. Quanto mais indústria, mais mão de obra. Isso era um cenário. Se nós olharmos no gráfico abaixo, à nossa esquerda, nós temos aqui um pouco sobre esse êxodo rural. Um importante movimento, se não um movimento mais intenso ocorrido no mundo, foi o do Brasil. Vocês vejam que em 1950 nós tínhamos uma quantidade de pessoas muito maior morando no campo do que nas cidades. Isso em 1960, 62, ele se igualou. E a partir disso, as pessoas no campo são menos agora do que nas cidades. Então, inverteu-se a ordem. Hoje, em torno de 84% da população vive na cidade e o restante nas áreas rurais. E essa migração foram gerações que saíram do campo e foram para a cidade.
as cidades aumentaram, a quantidade de pessoas e todos os problemas e também todos os benefícios que nós já conhecemos. E isso teve esse movimento muito grande, e isso aconteceu no Brasil. Então estima-se que em torno de 25 a 30 milhões de pessoas fizeram essa migração em 20 anos. Então é um espaço de tempo muito curto para tanta mudança. Na Europa isso aconteceu, mas de uma forma mais lenta, ele demorou mais para acontecer. E o êxodo rural aqui no Brasil, e nós estamos falando de 60 até hoje, de 65 anos. Então, e é isso, e ainda está acontecendo. Pode haver mais imigração por conta de diversos fatores. E aí nós entendemos que existe um movimento muito grande, existe um conceito por trás disso tudo, que é o conceito do agronegócio, que é nada mais, nada menos do que uma definição feita por 2 pesquisadores americanos em 1957, que é o conjunto de todas as operações e transações envolvidas, desde a fabricação dos insumos agropecuários, das operações de produção nas unidades agropecuárias, até o processamento, distribuição e consumo dos produtos agropecuários in natura ou industrializados. Ou seja, o que nós conhecemos com antes da porteira, dentro da porteira e após a porteira é o conjunto do agronegócio. E o agronegócio já não é mais o mesmo, a agricultura já mudou. Ela vai muito além da produção do campo. A cadeia do agronegócio ela é complexa, ela é grande, ela envolve muito mais. Eu vou dar um exemplo aqui para nós entendermos de uma forma mais didática. Quando nós vamos na padaria, logo pela manhã, pedimos um café com leite e pedimos um pão com manteiga. Veja, nós pedimos pão, pedimos manteiga, pedimos um café com leite. São 4 produtos, vindos do agronegócio. Mas veja, para que se tenha o trigo para plantar e se colher e transformar-se em farinha, nós tivemos semente, nós tivemos fertilizante, muitas vezes importados, nós tivemos o emprego de maquinário, nós tivemos, trazemos, insumos para poder fazer o controle, nós fizemos todo o trato cultural, alguma empresa recebeu, ela foi transportada para o moinho processou, a vigilância sanitária autorizou, fiscalizou, entrou-se numa logística, chegou na padaria e, consequentemente, transformou essa farinha em o pão. E aí nós podemos falar isso também da manteiga, nós podemos falar do café, nós podemos falar do leite. Então, todo esse conjunto, ele é muito mais complexo, envolve muito mais pessoas, envolve muito mais setores que podem estar 100% ligados ao agronegócio ou não. Então, nós temos tecnologia, nós temos inovação, nós temos propriedades extremamente sustentáveis, e isso é muito importante para a competitividade, tanto do agronegócio nacional, quanto pela sustentabilidade do agronegócio nacional. E aí nós nos perguntamos, tá, ok, tudo isso é um conjunto, ele não é só do passado, mas nós precisamos entender essa grandeza do agronegócio aqui do Brasil. Nós somos grandes e aqui eu separei 6 produtos onde o Brasil tem um destaque muito relevante. Vejam que nós temos aqui um mapa, um gráfico da ocupação das terras no Brasil. 61% das terras nacionais são de vegetação nativa, incluindo a das propriedades rurais, que é 11%. Nós produzimos em lavouras e florestas plantadas, ou seja, florestas de reflorestamento para tratos comerciais, 8%. 19% nós temos pastagens. As cidades ocupam 11%, ou seja, 8% das nossas terras nós produzimos soja, café, suco de laranja, açúcar, carne de frango e carne bovina. A carne de frango nós podemos considerar dentro desses 8% e a carne bovina nós consideramos dentro das passagens. Nós somos o maior produtor mundial de soja e também o maior exportador, 58% do mercado mundial. Café, maior produtor mundial, e maior também exportador.
Suco de laranja, maior produtor, maior exportador, 75% do suco de laranja. Então, em qualquer lugar do mundo que você vá, a chance de você tomar um suco de laranja brasileiro é extremamente grande. Açúcar, 48% do mercado. Carne de frango, 35%. 24% de carne bovina. Somos o segundo maior produtor, tanto de carne de frango quanto de carne bovina. Proteína, e tudo isso precisa ser alimentado com soja, com milho, com farelo, né? E também essa tecnologia empregada. Então, a grandeza do agronegócio. E o que significa isso? 23,8% do PIB nacional. 23% da riqueza do Brasil, ela vem do agronegócio. É uma fatia interessante. É uma fatia que nós podemos considerar grande dentro da economia nacional, movida pelo agronegócio. E aqui nós temos um destaque muito grande. Nós vemos um cenário que nós precisamos entender. O crescimento da população mundial é um fator determinante para a produção do agronegócio. Nós chegamos a 1 bilhão de pessoas em 1804. Tivemos aí uma escalada no estilo Everest, né? Temos uma base até 1927 e aí houve um ápice em 2022 com 8 bilhões de pessoas. Como que isso está dividido no mundo? Quase 60% dessa população toda mora na Ásia, 17, quase 18% na África. Nós temos Europa com 9%, América do Norte, América Central 7,5%, e América do Sul 5,5%, e a Oceania com menos população. Vejam que nos países com maior número de pessoas, nós temos um destaque muito grande para a Índia e a China, né? Passando de 1,4 bilhão cada país, e logo na sequência, esse desequilíbrio populacional muito grande. Estados Unidos, 342 milhões, e o Brasil é o sétimo país mais populoso, segundo as fontes, de 216, 217 milhões de pessoas. E depois nós temos aqui nenhum outro país aqui da América do Sul, a não ser o México da América Central. O Brasil é o país mais populoso da América do Sul, né, com 216, e o segundo nós temos com 52 milhões de habitantes. Você veja que há uma diferença muito grande. Isso não significa que é um país rico. Pelo PIB e também pela distribuição de riqueza, o Brasil não é o primeiro, mesmo tendo essa quantidade enorme de pessoas. Projeções da ONU para 2050, entre 10 a 11 bilhões de pessoas. Então, um crescimento considerável, né? O Brasil tem uma estimativa, alguns estudos apontam para 2040 seu ápice em 230 a 235 milhões de pessoas. E depois tende a dar uma concentrada por diversos fatores, menos filhos por família, um envelhecimento da população por conta da maioridade, né, uma longevidade maior. Então, tudo isso acaba influenciando na questão da população, e do crescimento populacional, essa estimativa. O que isso significa? Nós precisamos do modo geral, 60% mais alimento, 50% mais energia e 40% mais água. É um cenário interessante. Porém, se nós entendermos que o agronegócio hoje nacional, ele produz tudo aquilo com 8% da nossa terra, das nossas propriedades disponíveis para a agricultura, nós precisamos entender de que nós já produzimos menos nessa mesma quantidade. Ou seja, nós precisamos ser competitivos, nós precisamos ter uma produtividade maior, nós precisamos ser eficientes, nós precisamos de uma gestão. E aonde é que nós, contadores, nos encaixamos? É nisso tudo, é nesse conjunto. É uma grande oportunidade para a área contábil ela entender que o agronegócio ele é um setor que vai demandar muito, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. É muito importante o contador estar atento, observar esse movimento, e esse é um momento único, é um momento que o contador deve entender, e nós profissionais contábeis, de como que é
que a gente precisa entender esse movimento todo. Então aqui temos uma foto, uma ilustração justamente disso, desse movimento entre o campo e a cidade. Nós vemos o campo produzindo e a cidade logo ali, um de olho no outro. O campo produz para que a cidade consuma e a cidade, obviamente, ela volta para o campo para que a produção seja adequada, seja sustentável e que possa dispor na cidade para todos os consumos. E aqui nós vemos a figura do contador. Olhando agora para o nosso papel, a nossa estratégia, os nossos desafios e as nossas oportunidades dentro desse setor do agronegócio, nós entendemos que nem toda propriedade, nem toda empresa, ela tem uma gestão de caixa adequada, ela não tem um controle fiscal, tributário adequado. Nós entendemos que, de alguma forma, o produtor ele não está devidamente e corretamente adequado dentro das normativas, sejam elas estaduais ou municipais, por questões culturais ou mesmo por questão de desinformação deste produtor ou de um consultor. Então, nós vemos aqui a figura de um contador conversando com o produtor rural. E essa conversa e esse aprimoramento e esse trabalho é um trabalho que nós devemos observar com muita atenção. E vejam alguns pontos que eu quero trazer agora, voltando desses 10.000 anos antes de Cristo, nessa corrente, nesse livro, nessa história da contabilidade brevemente repassada, para esse momento, que é o momento onde que o contador está frente a frente com um novo desafio, com um novo desafio de olhar a área rural, a área do agronegócio de uma forma um pouco diferente. Entendemos que o agronegócio está cada vez mais dinâmico e globalizado, isso é certo. E que também a gestão financeira e tributária, ela tem que ser mais eficaz e tem que ser mais produtiva. Nesse contexto, a contabilidade rural, a contabilidade do agronegócio passa a ser uma ferramenta essencial, conectando a produção, mercado e governança, garantindo que cada decisão seja estratégica para o crescimento, tanto do produtor quanto de empresas. Então, esse dinamismo, essa ferramenta, essa oportunidade é algo que nós, contadores, devemos observar de uma forma bem coerente. E aqui eu apresento alguns desafios e oportunidades. O agronegócio moderno, ele exige uma gestão financeira tributária. Isso em todos os setores, e o agronegócio precisa se especializar cada vez mais nisso. E também, oscilações de mercado, mudanças tributárias e exigências regulatórias impactam diretamente produtores e empresas, por mudanças, por alterações e por adaptações que sejam necessárias em todos os dias, em todos os momentos, em todas as épocas. E também, a contabilidade rural, ela deve atuar como um elo entre o campo e o mercado. Seja o campo do produtor, seja o mercado, a primeira empresa a receber a produção, a beneficiar, a industrializar, como o mercado de um modo geral, tanto nacional quanto internacional. Então, nesse contexto, o contador ele deixa de ser apenas um registrador de números para o produtor e para as empresas e passa a ser um consultor estratégico de orientação. E aí, dentro disso, eu vou dar um exemplo prático aqui sobre algumas alterações que foram fundamentais. E uma dessas alterações, um desse exemplo que eu posso citar aqui brevemente e bem pontualmente, é da nossa conhecida reforma tributária, né, um cenário da reforma e de regulações da Lei Complementar 2014 de 2025. Um assunto que todo mundo ouviu. E aqui eu vou debruçar sobre algo específico, que é sobre a contabilidade rural, ou sobre um ponto específico, é sobre o produtor e alguns produtos. Como nós sabemos, a reforma tributária trouxe mudanças no consumo, e ela não mexeu no patrimônio, não mexeu na renda, não mexeu nas folha de salário e outros tributos. Embora que
Algumas mudanças estão sendo feitas, né, tanto patrimônio quanto de renda, e sabemos que a reforma tributária não foi perfeita. Aliás, existe uma frase muito dita por um dos relatores, uma das pessoas que sempre foi defensora dessa alteração tributária, do IVA e, e da reforma, que foi o nosso deputado Rauli, que é do Paraná, que sempre dizia que a malha tributária brasileira é um manicômio. Então, estava muito difícil. E agora tenta-se um caminho, é um rumo. Talvez as adaptações, talvez as regulações precisam ser melhores estudadas, mas de fato é que ela aconteceu. Então, nós trabalhamos com os impostos, com CBS e IBS, que são os impostos federais, juntando-se aos municipais e estaduais, que é o IBS. Isso todo mundo já teve uma visão muito clara. E na reforma tributária, há um ponto que chamou muita atenção. Nós temos aqui sobre o produtor rural, ele tem um faturamento anual de até 3.600.000, ele não é o contribuinte do IBS-CBS, mas ele é optativo. Essa figura do optativo até então não existia, ou ele era ou ele não era. Agora ele pode ser, né, e aí ele tem a questão do crédito, se ele gera e se ele adquire o crédito. E faturamento superior a 3.600.000 no ano, ele é um contribuinte compulsório, então ele é tratado como uma, empresa. E aí nós temos algumas reduções e alguns descontos nas alíquotas referentes ao agronegócio. Produtos in natura, nós temos aí desconto de 60% na alíquota, insumos também desconto de 65%, consumo humano, de produtos para consumo humano, 60%, cesta básica, desconto de até 100%, né. Então, obviamente que aí houve um fiel da balança, que a carne entrou dentro da cesta básica e nós teremos aí alguma visão sobre a alíquota. Então, aqui um material, uma nota técnica da CNA, falando um pouco sobre essa essa reforma tributária e esses impactos. E o que diz aqui é que a alíquota para o agronegócio, para produtos, insumos, produtos agropecuários, olhando-se a uma alíquota geral de 28%, o setor será tributado em 11,2%. Essa tributação até então ela não existia para a pessoa física e agora ela pode passar a existir, e para algumas empresas, algumas adaptações vão ser necessárias. Então, essa reforma foi uma reforma importante, principalmente também incluindo o setor do agronegócio, agropecuário dentro dela. É uma visão que nós contadores precisamos estar atento para poder prover serviços depois, e eu vou explicar isso um pouquinho aqui mais para frente. E também, essa assessoria, esse olhar diferenciado para essas mudanças, para essas alterações. Então, nós temos aqui alguns desafios e oportunidades. Continuando nesse tema, oscilações de mercado e necessidade de gestão estratégica. Variação de preço, ele obviamente altera e afeta a lucratividade do campo e das empresas, né? Sabemos que as commodities, por ser commodities, ela tem um mercado muito flutuante, diversas variáveis, clima, política, tributos, mercado, oferta e demanda, restrições, tudo isso impacta. E também nós entendemos que o impacto também é diretamente na previsibilidade financeira da empresa, onde que afeta diretamente o fluxo de caixa. Isso é um assunto muito importante. Busca de financiamento e crédito rural exige uma atenção às taxas e prazo. Nós temos crédito rural oficial e crédito rural de mercado, com condições diferenciadas e muitas vezes com opções muito interessantes, pois o crédito oficial, o crédito do governo, ele não alcança a todos, né? Então ele tem algumas limitações e essas limitações elas precisam ser revistas, visto que há uma tendência a médio prazo de que o governo dê uma desacelerada no investimento de crédito rural. Ele vai manter, de uma linha geral, ele vai manter esses créditos mais para as pequenas famílias, famílias, agricultura familiar, para um setor um pouco mais restrito. Mas isso é importante termos no nosso radar. Compliance e exigências ambientais, regulações
exigem maior rastreabilidade, certificações. E ESG está muito dito e muito falado isso em todos os setores, em todos os momentos, que é captação de recursos, onde você consegue ter um acesso a mercado diferenciado, você tendo uma boa governança. E também aqui agricultura de baixo impacto, programas para gerar novas receitas para os agricultores. Esses aqui são oportunidades. E também nós temos aqui alguns trabalhos que nós devemos olhar de uma forma diferente para poder apresentar aos nossos clientes, sejam eles produtores, sejam eles indústrias, sejam eles comércio, empresas do agronegócio. Alguns trabalhos que nós devemos mensurar, alguns trabalhos que nós devemos observar e apresentar. Da contabilidade rural, o que nós podemos dizer que é básico, que é necessário, que é essencial, a escrituração e apuração dos resultados das atividades. Esse é o mais comum de todos os clientes, todos os escritórios, todos os contadores que têm o produtor rural como na sua carteira de clientes, né? Gestão e controle de nota fiscal eletrônica, agora já partindo para 100% da obrigatoriedade, é um assunto também que houve uma postergação pelo não preparo, mas hoje nós já temos uma condição de validarmos, uma condição de ampliarmos isso e efetivamente ter esse controle mais detalhado. Suporte documental e regulatório das empresas e das propriedades. Cadastro ambiental, cadastro produtor, programa de Pronaf, apuração do ICMS, enfim, todos esses trabalhos corriqueiros. E a complexidade. E aí nós entramos nos temas que são um pouco mais avançados e que é um diferencial. Planejamento tributário para produtores rurais, empresas agropecuárias, análise e indicação do melhor regime tributário. Como nós falamos, vamos ter dois tipos de produtores rurais, o que gera crédito e o que gera crédito presumido. A faixa de corte de 3.600.000, então é optativo ou não. Qual que é a melhor forma, mesmo ele não sendo obrigatório, vale a pena ou não? Essa é uma análise que tem que ser feita individual de cada produtor e da melhor forma. Aproveitamento de crédito tributário, como isso vai acontecer, tanto para as empresas quanto para produtores, tributação diferenciada sobre a renda, patrimônios ou encargos trabalhistas no agronegócio, uma atenção muito grande, principalmente para encargos trabalhistas, nós sabemos que uma demanda muito grande disso, adequação às mudanças da reforma tributária e seus impactos na cadeia produtiva, e consultoria em tributação internacional para exportação e importação de insumos agrícolas. Isso é muito importante para grupos de compra, né? Quando você precisa fazer um registro para poder exportar por armazéns alfandegados e também importar matéria-prima. Então, é um mercado muito interessante e um mercado que tem crescido muito por conta dos condomínios, por conta das holdings, de agricultores, de família. Isso é um assunto que precisa ser bem analisado. Aí nós temos gestão financeira do agro e variações de mercado, gestão de custo de propriedade rural. Vejam bem essa palavra, gestão de custos da propriedade rural. Sabemos muito bem do que em muitos casos o agricultor sabe que ele ganhou ou se ele deixou de perder, mas uma gestão de custo efetiva na propriedade rural é muito difícil de nós encontrarmos. Mas não raro, mas é difícil de encontrar. E garantindo, obviamente, uma maior eficiência e rentabilidade. Lembro agora na época de academia, de faculdade, que nós podemos relembrar os custos, né? O que é custo, o que é despesa, o que é investimento, separar a pessoa física da pessoa jurídica, separar o produtor do investidor, eu acho que tudo isso é extremamente necessário. E essa palavra, essa parte de gestão de custos, eu acho extremamente válida. Planejamento financeiro adequado à realidade do produtor e da agroindústria, extremamente vem de encontro com o que nós falamos de gestão de custo
estratégia de proteção contra oscilações de mercado, como que você faz um hedge, como que se faz um barter, como que você analisa um contrato futuro, tanto para insumos quanto para produção, para commodities, e essa análise ela precisa ser feita. Se o agricultor tiver os números em mãos, fica muito mais fácil. Diversificação de investimento além da propriedade rural, todo o dinheiro retorna para a propriedade rural como investimento, ou ele tem a oportunidade de investir em imóveis, em ações, enfim, uma outra diversidade. Nós sabemos muito bem como isso funciona e o quanto isso é importante. Captação de recursos além das políticas públicas, é o que eu disse, nem todo mundo tem acesso ao crédito oficial do governo, com juros subsidiados, muita gente tem que ir para o mercado, e essa análise de crédito, essa análise de juros, essa análise complexa, ela precisa de números, ela precisa ser transparente, tanto para o produtor quanto para as empresas que cedem para bancos, instituições financeiras, análise e mitigação de risco financeiro no setor, variação cambial, seguros rurais, taxas de juro, tudo isso é investimento e tudo isso é uma complexidade que envolve gestão. Gestão, números, contadores, contabilidade, e é uma via de mão dupla. O que vem do agricultor retorna-se em informação. Planejamento a longo prazo, planejamento sucessório familiar para produtores rurais, continuidade do negócio. Eu acredito que, e eu conheço uma grande parte dos produtores que querem continuar com a terra, produzindo. Isso é muito importante, dar essa continuidade, passa de geração para geração, os filhos continuam, os netos continuam. Então, essa sucessão familiar é muito importante ser dita e ser esclarecida, e é um trabalho onde que os contadores podem e devem atuar. Planejamento sucessório estrutural patrimonial para empresas agropecuárias e para holdings familiares, modelo societário como condomínios, holdings, otimização tributária, gestão do patrimônio, extremamente importante, faz parte do planejamento, assessoria na formalização e gestão de contratos agrários. Qual que é o melhor caminho? É através de parceria, é através de arrendamento, é comodato, contratos de integração. Qual que é a melhor forma de fazer essa gestão quando você não está na propriedade, quando você faz um arrendamento, quando você tem um parceiro, como que é isso? De que forma que funciona? E obviamente tem algumas questões aqui que são questões de direito, questões jurídicas. E aí é aquela velha máxima que nós sempre falamos: quando nós temos limitações, nós devemos ter parceiros bons para isso. Então, uma parceria com um grande escritório, com um escritório que tenha conhecimento, com pessoas que tenham conhecimentos para agregar, pois os clientes, para a carteira de clientes, obviamente, dos contadores, os números precisam ser ditos, os números precisam ser apresentados, e juntar isso, unir isso com a questão jurídica é muito importante. Então, a parceria, uma indicação, trazer alguém para uma consultoria próximo do escritório e para oferecer esse produto aos nossos clientes, é fundamental para esse hall de produtos que você tem a oferecer. E planejamento e governança corporativa no agro, preparando as empresas para um crescimento sustentável e também uma consultoria de fusões, aquisições e expansões. Ninguém compra nada se não saber efetivamente como está, de que forma que está, e todos os registros das melhores formas possíveis, e isso é extremamente essencial. Novos mercados para o agro, SG e crédito de carbono, assunto muito discutido, é um assunto ainda inicial, mas que logo, logo, a curto prazo, ele vai ser posto à mesa, sabemos muito bem disso. Rastreabilidade da produção e certificações para atender mercados exigentes, aí nós temos um mercado europeu, que é um nicho de mercado, sabemos que não é o grande volume que nós temos das mercadorias para atender, mas sim, o mercado europeu ele tem essa questão de conhecer e saber e ter uma certificação do produto que ele compra. E aí nós podemos falar de commodities para alimentar o gado na Europa, para todos os sentidos, para uso
da própria alimentação, né, então nós temos esse controle, essa rastreabilidade, essa certificação e existe sim um diferencial de preço. Pequeno ainda, mas ele pode se tornar extremamente atrativo. Então, é um mercado que precisa ser preparado para que todos possam, ter a melhor adequação. E também adequar as normas contábeis às normas internacionais e padrões de governança corporativa, né. Então para empresas, isso é muito importante para crédito, para segurança contábil, para que a auditoria seja realizada de uma forma mais coerente, mais prática, e também para que fundos de investimento possam se tornar sócios das empresas, possam adquirir uma fatia do seu mercado. Você possa ter um mercado diferencial e você possa ser um instrumento de ligação entre esses fundos, essas empresas e seus clientes. Então, tudo isso gira em torno de uma gestão, né, de uma profusão de que todos possam, de certa forma, entender aquilo que está explícito nos números. Eu sempre brinco que nós temos uma planilha e para muitas pessoas aquela planilha é um monte de números acumulados, o que para nós aquilo se transforma em dados, né. Extrair, informações de uma planilha, extrair informações de um relatório contábil, extrair informações e levar isso na mesa de reuniões, é o trabalho da nossa contabilidade gerencial. E eu sou muito fã disso, de transformar números em informação. Isso é extremamente válido. E nós entendemos isso quando nós percorremos a Faria Lima. Faria Lima em São Paulo, os grandes bancos, todos conhecem, estão na Faria Lima, os grandes investidores. E quando você fala de agronegócio, até um tempo atrás eles não gostavam de sujar os sapatos na lama. Hoje não, hoje eles estão com bota na lama para conhecer o agronegócio, para conhecer o produtor, como que funciona, de que forma funciona, por que que a sazonalidade importa tanto, por que que a influência climática, porque só olhar números talvez para eles não foi suficiente para eles analisarem o agro de uma forma diferente. Então nós encontramos hoje vários players, entrando forte no agronegócio, com carteira de agronegócio, disponibilizando crédito, mas tudo isso só é possível porque tem uma contabilidade adequada, eh, onde ela passe por auditoria, onde ela esteja contemplada dentro das normas, dentro de todas as referências necessárias para que um financiamento, para que um aporte, para que a empresa ou a pessoa tenha acesso a um dinheiro, a um recurso com melhores condições, seja de taxa, seja de prazo. E isso é um diferencial sim, porque se você entrar, no mercado comum, você vai bater na porta de quem quer assumir um risco. Isso nem sempre é tão atrativo assim para as empresas. Qualificação e tecnologia no setor contábil agro, uso de ferramentas para modernizar a gestão contábil e alcançar todos os públicos do agro. Obviamente, nós estamos falando do acesso e da oportunidade dessa conversa mais simples, mais transparente, mais eficiente entre o escritório, entre os contadores, entre o profissional, o consultor e o seu cliente final, o produtor ou a empresa. Capacitação contínua da equipe contábil para liderar os produtores, para lidar com os produtores, empresas e investidores. Isso é muito importante, né? A pessoa que está ao lado, atrás, fazendo as conferências, entender um pouco do agronegócio, entender como aquilo funciona, de que forma que aquele trabalho específico em si, e por que aquilo acontece daquela forma, que é a produção, que é o tempo, que é a safra, isso é muito importante. Expansão dos serviços contábeis como diferencial competitivo, implementação de softwares, e gestão rural integradas, a contabilidade, são os ERPs, voltados também para o agronegócio e uso de inteligência artificial e análise de Big Data para otimização financeira do agro. Bom, isso é evidente que nós precisamos cada vez mais evoluir na qualificação. E o uso da tecnologia, ele é uma realidade e ele tem que ser considerado de uma forma com muita atenção por todos, né?
Como eu disse, eu sou fã de transformar, números em dados e de uma forma mais assertiva, você efetivamente mostrar o que aquilo representa. Então, isso tem uma explicação, esse conjunto de desafios, na verdade, eles se tornam oportunidades, porque se o seu cliente produtor, ele precisa de uma informação e você pode transformar aquilo que você já tem, que você faz naquela informação, daquele jeito para que ele possa usar, isso é um diferencial de mercado, né. Então, agregar valor na atuação estratégica do contador rural, ele eleva muito a sua rentabilidade. Eu estou falando da rentabilidade do seu negócio contador. Isso é muito importante. Então, o que diferencia um contador no mercado de A ou B é o conhecimento técnico dele e o que ele vai agregar aos seus clientes. E, obviamente, ele possibilita uma precificação de honorários diferenciadas. Então, você, ao cobrar um pouco mais, de você ter um pouco mais de ganho nisso, você precisa entregar um trabalho um pouco diferenciado, voltado especificamente ao seu cliente. Então, o seu conhecimento vai agregar valor e, inevitavelmente, você terá mais clientes, mais empresas interessados no seu serviço, no seu produto. Isso é fundamental para a estratégia de desenvolvimento e continuidade dos negócios, dos escritórios, dos consultores, dos contadores, dos acadêmicos que estão nos assistindo, que pretendem, ali na frente entrar dentro deste mercado, ou atuar dentro desse mercado da contabilidade rural, da contabilidade do agronegócio. E por fim, não menos importante, eu quero, deixar aqui uma mensagem final, elencando, 3 fatores importantes que eu considero importante. Poderia elencar alguns outros, mas eu pontuei esses como interessantes para nós trazermos aqui nessa nossa discussão. Nós viajamos um pouco no tempo, nós entendemos um pouco, eh nós entendemos um pouco sobre o contexto do agronegócio, a sua evolução, o quanto ele importa no Brasil e uma coisa, um fato muito importante é que, o agronegócio está acontecendo uma revolução agora. Cada vez mais as pessoas precisam ter acesso à informação, as pessoas precisam estar preparadas, as equipes, tudo é um contexto. Então, nesse sentido, eu trouxe 3 pontos que nós precisamos ter uma atenção que eu julgo necessário. Inovação. Eh, a contabilidade, como nós vimos lá na época da Mesopotâmia, os registros, os controles, eles são necessários e nós precisamos acompanhar essa evolução do agro incorporando tecnologia, digitalização e inteligência de dados, né. É um fator muito importante, eu bato muito nessa tecla. Quem conseguir aliar, o conhecimento técnico contábil com a tecnologia disponível e a tecnologia que nós vamos receber, que talvez nós não estejamos ainda preparados para essa grande revolução, isso que está acontecendo tudo, vai ter um salto grande, eh nos seus trabalhos, no seu conhecimento e vai agregar muito valor. Então unir tecnologia e a atuação contábil, técnica contábil é muito importante. Então estejam preparados, foquem na inovação, foquem em todos os aspectos tecnológicos para seus clientes e na produção do seu conhecimento interno. Um segundo fator, regulação. O mercado, como um todo, está sempre se adaptando a mudanças tributárias, regulamentações de mercados, e é evidente que muitos produtores, muitas empresas não gostam de cuidar da parte burocrática da regulação, desse um ponto que as pessoas não gostam. Então alguém tem que cuidar, por que não quem presta serviço para eles e quem já faz isso? Então a regulação, essa oportunidade de aprimorar os trabalhos é extremamente importante
a todos, o que traz conformidade e segurança jurídica e tributária, que é muito importante aos clientes, às empresas, à cadeia e ao elo do agronegócio. Então, traz mais transparência, isso é muito importante. E a outra questão que é a contabilidade, a competitividade, que é a gestão contábil estratégica e maximizar os resultados. As margens são muito apertadas, os anos são diferentes, nenhuma safra é igual à safra anterior, nenhuma produção, nenhum crescimento de gado, a logística de um ano para o outro é diferente, o mercado muda, as variáveis são muitas, climáticas, políticas, de guerras, de mercado, de anúncio, de câmbio. Então, as variáveis são grandes e cada vez mais a competitividade do campo até chegar no mercado é muito grande. Então, os produtores, eles precisam ser mais lucrativos e eles precisam entender isso. E nós sabemos muito bem de que entender isso passa pelos números. Nós precisamos entender os números, nós precisamos conhecer os números para que nós possamos apresentar soluções, caminhos ou até mesmo eh, um resultado final disso tudo para todos os nossos usuários. Então isso é muito importante. O que nós entendemos é que os desafios se tornam oportunidades de negócio para todos. E isso nós precisamos focar como contadores. E nós sabemos que o Brasil tem uma grande vocação para o agronegócio. O Brasil sabe produzir, o produtor sabe o que ele faz com gosto, ele faz com dedicação. E quem trabalha no agronegócio tem paixão por isso. Eu sou um apaixonado pelo agronegócio, sou um apaixonado pela contabilidade, tive grandes oportunidades, as oportunidades da minha vida foram dentro desses dois setores. E assim como nós, contadores, nós precisamos olhar a contabilidade do agronegócio, a contabilidade rural, com um olhar um pouco diferente. Esse é o momento onde que nós vamos crescer mais, onde nós precisamos ser mais eficientes. Então, eu passo aqui, eu encerro a minha parte didática, passo para a Denisa novamente a palavra e estou à disposição. Professor Luciano, muito obrigada pelo compartilhamento de um assunto tão importante. Foi realmente um turbilhão no túnel do tempo, né? A gente conseguiu visualizar esse cenário todo aí dentro da produção rural, né, no Brasil, que é um dos maiores produtores, né, de grãos exportadores. E a gente entra numa situação, eu tive em um evento em Francisco Beltrão recente, e quando você vai, você não presta muita atenção na estrada por questão de horário. Mas no retorno eu voltei durante o dia e eu voltei muito entristecida, porque eu vi várias placas de vence naquelas propriedades rurais que você vê assim que a base dela não é uma propriedade pequena, mas assim a casa de moradia ali caindo, mas morando gente ali ainda. Daí você tem a visão de outra propriedade que tem uma casa melhor, um campo mais trabalhado. Aí eu vim fazendo a seguinte leitura: essa que está com vence não teve a participação efetiva de um profissional da contabilidade nem do direito. E já a outra mais evoluída, na mesma proporção de terras ali, muito mais produtiva. Né? Então, assim, eu confesso que eu voltei muito entristecida. E aí entra na questão, né, que você colocou de forma muito brilhante na sua apresentação, que é a cultura do produtor rural, né? E nós temos mais de 35 mil, muito mais, contadores com registro ativo no CRC Paraná. E dentro dessa proporção, a gente esperar que o cliente venha até nós não é o foco, né? A gente está naquele momento assim, olha, vai acabar a contabilidade? Claro que não. A gente está vendo agora com a reforma que nós estamos trabalhando aí a todo vapor e só estamos começando. Né? Então, assim, quem souber fazer o papel da contabilidade hoje vai prosperar. E está aqui um nicho de mercado que precisa ser explorado. Por quê? O grande produtor ele já tem uma assessoria jurídica, já tem uma assessoria contábil forte, né? Mas o pequeno produtor, o médio produtor,
ele não vai sobreviver em 2027 se ele não fizer tudo isso, o fluxo de caixa, né? Cuidar ali da emissão de nota, que daí precisa ter uma assessoria, porque a maioria não tem nenhum computador, né? Na sua leitura, o que esse contador ele poderia, juntamente com o sindicato patronal rural, fazer algum evento na sua região? Porque aqui nossa base territorial é muito ampla, né? Qual é o recado assim que o professor deixa para esse contador que está lá no interior? Bom, Denisa, bem interessante a sua visão, quando você estava na estrada, né, de Maringá, Francisco Beltrão, nós Uhum, passamos por algumas áreas, um pouco mais características de pequenas propriedades, propriedades médias, uhum, uma realidade um pouco diferente, quem sabe, em Maringá, em Guarapuava, mas uhum, nós temos aí algumas regiões muito diferentes, né. Você veja que, alguns filhos, em algumas famílias, eles não querem mais estar na propriedade. E é exato. esse o êxito é isso, né. Então eles saíram, foram fazer faculdade e não retornaram mais para casa. Uhum, Então a propriedade, as pessoas vão envelhecendo, o trabalho fica cada vez mais difícil, mesmo com a mecanização, mesmo com a tecnologia, o trabalho fica mais difícil e mais cansativo. Então, as propriedades menores, elas tendem a serem adquiridas por os seus vizinhos maiores. Outro fator que nós entendemos também, mas é um fator positivo que eu acho que é muito válido, é a participação cada vez mais efetiva da mulher na propriedade rural, uhum, incentivando e coordenando os números da propriedade, né, e isso é um fato. Nós na associação, nós, né, nos nossos eventos, nós sempre falamos disso, nós sempre falamos da importância da mulher no setor do agronegócio. Isso é fundamental, porque muitas transformações, e aí nós podemos citar vários nomes, várias empresárias de destaque do agronegócio que são mulheres que estão à frente dos negócios. E muitas mulheres também com muita eficiência estando à frente das propriedades rurais. Então, um recado para os produtores, bom, para os contadores e para os produtores, e especialmente para o sindicato, é conhecimento. Você não tem outra forma de levar conhecimento aos proprietários, às propriedades, se não é reunir. Se não é conversar, entender a dor do agricultor. O que é difícil para ti? De que forma que nós podemos ajudar? Existe um conselho regional onde que nós possamos fazer um trabalho diferenciado ou oferecer um produto diferenciado ao sindicato rural para que o produtor tenha acesso mais facilitado à nota fiscal, a um controle, a um conhecimento, gestão de custo, né, que nem você falou. Uma propriedade talvez não teve essa gestão de custo, esse conhecimento de custo tão detalhado, e em algum momento, aquilo tudo se perdeu. E nós sabemos que o custo é uma bola de neve, né. Então se você não controlar, aquilo se transforma em algo muito maior e mais difícil de controlar. Então é muito mais fácil controlar no início do que do meio para o fim. Eu acho que é conhecimento, não tem outra ferramenta. Levar conhecimento ao sindicato, levar conhecimento à propriedade, incluir mais os jovens, e um trabalho muito interessante é de ter o jovem dentro da propriedade, de ter a mulher do fazendeiro, né? Antigamente não se ouvia falar nisso, mas hoje é fundamental a família participar. E as coisas da família têm que ser ditas na família, né? O que que nós vamos fazer com a nossa propriedade daqui a 5 anos, onde que nós vamos querer estar, nós vamos continuar, quem vai assumir, de que forma que vai assumir. Então o planejamento é fundamental, e isso que temos que levar aos agricultores, através do sindicato, através das associações, das cooperativas, das empresas, enfim, é esse papel do contador, de levar, falar sobre planejamento, falar sobre gestão de custo, falar sobre ferramentas para o agricultor e as oportunidades. E aí sim, eu acho que é o caminho, é o conhecimento, não tem outro caminho que seja mais breve.
Nossa, perfeito. E, inclusive, assim, deixar o contador que estiver nos assistindo ir lá no sindicato patronal do rural, deixa um cartãozinho, fala: "Olha, eu tenho interesse de ajudar, né, o produtor rural". As cooperativas, né, agrícolas, elas prestam serviço na área comercial, na área de plantio, né, na área de insumos, mas elas também têm um papel importante social de talvez indicar algum contador que vai lá, se apresenta para a cooperativa local ali, né? Que olha, eu presto esse serviço, deixo aqui meu cartão. Se tiver algum produtor que precise do meu serviço, eu estarei à disposição. Então, é esse papel que é o contador despregar ali da cadeira, né, professor, e ir a campo, né? Então, assim, o contador ficar esperando que o cliente venha até ele é mais difícil. Né? É Então, mais tem difícil. êxito aquele contador que vai atrás e busca e mostra que realmente tem essa competência, né? E o importante na prestação de serviço do contador, no produto que ele vai oferecer, ele não pode ser um custo para o agricultor. Ele tem que Uhum, agregar. Então, nós vemos muitas vezes: "Ah, mas isso é um custo para mim, o contador é um custo, o consultor é um custo, o advogado é um custo", uhum, mas ele vai numa revenda e compra uma caminhonete de 500.000 e aquilo não é um custo para sim. ele, né. Então, pode fazer, pode comprar? Pode, claro, é óbvio que sim, mas o contador não pode mostrar que aquilo que ele presta, aquela informação, é muito mais relevante do que o honorário que ele paga. Então, é sempre assim, né, nós devemos transformar o nosso conhecimento em ferramenta para o nosso usuário, para o nosso cliente, o agricultor, empresa, enfim. Esse é o nosso papel, de mostrar isso. Nossa, com certeza, porque o contador que ele espera só vem a papelada no final do prazo ainda de imposto de renda, né? É, E ele não deu esse suporte para o produtor, né? Ele teria a oportunidade ali de estar vendendo esse serviço. Falar, olha, vamos conversar e mostrar, abrir os papéis ali, olha, se você tivesse trazido isso daqui lá atrás, se a gente tivesse feito carnelhão certinho, né? sim. A gente tivesse feito um planejamento, você teria pago isso de imposto, mas você vai pagar isso porque você não teve o acompanhamento efetivo mensal aí de uma contabilidade. Que eu acho que o contador ele peca muito nessa questão, né? Alegando falta de tempo, eu não tenho interesse de ter um setor para fazer isso, né? Mas a gente está num momento que a gente precisa rever, né? Principalmente Uhum. os escritórios de interior, que o grande nicho é a época do imposto de renda que o produtor vem fazer, né? Vem fazer a sua declaração. Mas essa atenção nós precisamos, e aqui o conselho, né, com profissionais gabaritados aqui, para estar dando esse suporte, né, tanto para o produtor como principalmente para o contador. Né? Aí, professor, eu gostaria que você deixasse uma frase aí de impacto para esses profissionais da contabilidade do nosso estado do Paraná. É difícil falar uma frase, né, que possa sintetizar esse momento, esse movimento, né. Nós falamos de tantos assuntos, de Uhum, tantos cenários, de tantos desafios. Nós entendemos que há uma evolução constante, mas vejam que existe uma ligação muito grande. Toda vez que nós fizemos esse movimento, o agro fez esse movimento consciente, foi feito com gestão. uhum, Então nós tivemos bons resultados. Quando eu falei lá da época da extração do pau-brasil, dos ciclos, de todos os ciclos aqui, quanto mais eficiente e melhor. Ou seja, nós estamos produzindo, vou citar um exemplo, soja, há 100 anos aqui no Brasil e nós já somos o maior exportador e maior produtor de soja, do mundo. Se nós olharmos isso para dentro da propriedade, nós identificamos que houve uma muita eficiência. Então, quem ficou na propriedade, o produtor que está na propriedade hoje, ou que ele quer seguir com a propriedade, ele é extremamente eficiente, ele não pode mais ser amador. Não existe mais lugar de amador no Brasil. O agronegócio ele tem que ser cada vez mais profissional. Nós voltamos para as empresas, e indiferente o setor, mas voltamos para as empresas do agronegócio, as empresas não podem ser mais amadoras, a gestão não pode ser controlada no papel, não pode ser mais controlada no caderninho, não pode mais existir qualquer tipo de controle paralelo,
tudo tem que ser profissional. O profissional de finanças tem que ser alguém especializado de finanças, o contador tem que ser um contador especializado em contabilidade rural, que entenda, que faça a gerência, enfim, todos os controles, todos. Então, se nós olharmos todo esse conjunto, analisarmos que tudo isso precisa ser cada vez mais eficiente para produzirmos mais com o mesmo tanto de terra, sem agredir, sem desmatar e sendo regulares, nós temos que entender que o contador ele precisa se atualizar. Se o contador quer atuar no ramo do agronegócio, ele precisa se atualizar, ele precisa estar à frente do seu tempo. Ele tem que aproveitar esse boom de tecnologia, ele tem que aproveitar esse momento, ele tem que aproveitar essa oportunidade e se colocar no mercado disponível como um contador que também atua no agronegócio. E ter na sua carteira, se é assim desejo dele, clientes, produtores, clientes empresários, e como a cadeia do agronegócio é muito grande, tem indústria, tem comércio, tem, vamos lá, em muitos lugares nós sabemos que os imóveis, grandes imóveis, incorporadores, produtores rurais compram, diversificam sua renda. Então, ele tem que olhar a cadeia como um todo, porque em todo lugar que ele vai, direto ou indiretamente, ele está com um produto relacionado ao agronegócio. Então, ele tem que se especializar. Aproveite o momento, se especialize e se coloque à disposição dos seus clientes como um contador que também faz a contabilidade rural, um contador especialista em agronegócio. Eu acho que é fundamental. Utilize tudo isso, a ferramenta, e vá em frente. É isso aí, professor. Contadores, mostrem a sua autoridade profissional, né, e Exato, competência. exato. Professor Luciano, chegamos ao final, né, de mais um evento aí que transborda conhecimento, e nossos agradecimentos em nome do CRC Paraná. Vamos juntos levar esse conhecimento adiante. Curta este conteúdo, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Nosso objetivo é tornar você um profissional ainda mais estratégico e preparado para os desafios do futuro. Um agradecimento especial a todos que participaram e até a próxima. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, siga esse conselho.